Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de Especial Informação. Esta é a 6ª edição. A ERTE continua a percorrer o Médio Tejo, a região onde estamos inseridos, território a território, sendo que desta feita as atenções estão centradas no concelho de Abrantes. Estamos precisamente na Câmara Municipal de Abrantes, na companhia do Presidente Manuel Jorge Valamatos, com quem iremos abordar a atualidade do território abrantino, falar do passado, presente e, claro está, projetar-se também o futuro. Como temos feito nestas edições e neste regresso do Especial Informação, começamos sempre aqui com uma introdução mais política, por assim dizer, e depois damos então seguimento àquela que é a atualidade, neste caso do concelho de Abrantes. Senhor Presidente, muito obrigado por nos receber, obrigado por estar então na nossa companhia e por nos colocar a par daquela que é a atualidade do concelho de Abrantes. Permita-me então começar com esta aproximação mais política, por assim dizer, perguntando-lhe o seguinte, já quase sabendo a resposta, mas o nível de exigência que impõe a si próprio por estar, ou por ter agora cumprido o primeiro ano de mandato como Presidente eleito, é o mesmo comparativamente àquele que impôs, ao grau de exigência que impôs quando substituiu Maria do Céu Antunes? Olá, olha, em primeiro lugar, cumprimentar todos e agradecer muito por estarem connosco também na concretização do vosso trabalho, que é tão importante para os nossos territórios. Dar conta, no fundo, daquilo que é o nosso trabalho e aquilo que são as nossas expectativas e poder comunicar com a nossa comunidade. Dizer-lhe que há um dado que muda, porque de facto na altura em que, com a saída da ex-presidente de Câmara, Maria do Céu Antunes, e com a minha entrada, impus sempre lógicas de trabalho semelhantes ao que vínhamos fazendo na última década, se quiser, mas, na verdade, com a minha eleição, senti-me mais... senti um reforço na motivação, porque no mandato anterior, quando substituí a Maria do Céu Antunes, no fundo foi também quase que me obrigava a dar sequência a um trabalho que tínhamos vindo a desenvolver e não tinha sido eleito enquanto cabeça de lista. Fomos para umas eleições há um ano atrás, sensivelmente, e o resultado, sem gabarulice, é um resultado, é a maior votação de sempre do Partido Socialista em Abrantes, excepto um ano, o segundo mandato do Dr. Nelson de Carvalho, mas vimos reforçada a votação de forma muito significativa, de forma muito expressiva, e isso foi e continua a ser um motivo de orgulho, por um lado, de toda a equipa, do trabalho que também fomos desenvolvendo naqueles 2 anos em que fui Presidente noutra configuração, e esta votação obrigou a uma mobilização do ponto de vista da responsabilidade de forma muito evidente. Fomos eleitos para este mandato de forma muito robusta, quero lhe dizer, e é evidente que depois das eleições todos são cidadãos de Abrantes, as instituições todas elas são de Abrantes e no fundo aqui da região, mas na verdade a votação que tivemos foi de tal forma expressiva. Nós não elegemos o 6º vereador por 16 votos, sensivelmente, o que de facto obriga-nos aqui por um lado de maior motivação, naturalmente, por esse resultado, mas depois uma responsabilidade imensa. Eu acho que não mudei nada, aliás, não mudei nada nem no mandato anterior, quando passei para Presidente, em termos da minha forma de estar. O que muda verdadeiramente foi a responsabilidade. Passar de vereador na altura para Presidente de Câmara aumentou muito a responsabilidade, a necessidade de organização do pensamento de todas as ações que o município desenvolve, mas agora há um ano atrás, quando fui eleito, e da forma como fomos eleitos também, isso, por um lado, mobiliza-nos, motiva-nos, mas traz aqui uma responsabilidade imensa.
digamos, respondendo em concreto à sua questão, não foi uma questão, não foi de ter ficado, me sentir mais responsabilizado. Mantenho o mesmo registro, mantemos o mesmo registro. Os desafios também são diferentes em todos os momentos. Repare, há 3 anos atrás, não era pensável sequer, nessa altura, ainda uma pandemia, que teve um efeito enorme. Perdemos amigos e familiares, mas a economia, as dinâmicas económicas, houve aqui de facto um abalo significativo em tudo aquilo que são as ações dos municípios, e depois muito menos era expectável estarmos aqui em plena guerra na Europa, algo que era impensável por todos, e digamos, as consequências desta guerra é de facto na inflação, os valores da energia, há aqui de facto uma responsabilidade imensa que cai sobre todos os autarcas, os governantes, por tudo aquilo que é público, numa altura difícil. Diria que, para concluir, que basicamente entrei há 3 anos para Presidente de Câmara e logo de seguida uma pandemia, e agora, há 1 ano atrás, eleito a sair de uma pandemia e a entrar numa guerra impensável, digamos, 3 anos difíceis de gerir, sendo eu conhecedor de 2 décadas de gestão municipal, de forma concreta, enquanto vereador, percebo que estamos a atravessar momentos difíceis. A nossa história completa-se e manifesta-se dessa maneira, momentos mais difíceis, mais fáceis, mais tranquilos. Aliás, a paz, agora percebemos muito bem o efeito da paz. Esta guerra, para além da forma, a devastação, a forma terrível, as mortes, a guerra em si, e depois tudo o que ela arrasta. Portanto, nós durante 3 anos não passámos períodos fáceis, obrigou-nos a maior responsabilidade. Acho que não tirei o pé do acelerador. Temos de ser mais cautelosos, estar muito mais atentos, mas pronto, o momento também é um momento desafiante, porque o PRR, Fundos de Transição Justa, um conjunto de mecanismos também temos aí da Europa e governamentais, que temos que saber agarrar, as oportunidades também, porque, como a título de exemplo, a pandemia trouxe muitas coisas negativas, trouxe algumas questões que nos obrigam a outras leituras, nomeadamente a questão de podermos ter mais pessoas nas nossas regiões e que é possível compatibilizar isso com o trabalho à distância. Portanto, olha, é a vida, no fundo, a ensinar-nos. Sinto-me cada vez mais responsabilizado. Isso sim, eu e todos, o Executivo Municipal sente essa responsabilidade debaixo de momentos difíceis, mas é isso, continuo, e isso é inquestionável, continuo a ser a mesma pessoa, com vontade de contribuir para fazermos mais e melhor. No seu entender, qual é que é o maior reconhecimento que um Presidente de Câmara pode ter? Olha, há dois universos de ação. Um tem muito a ver com o dia-a-dia das pessoas e outro tem muito a ver com o futuro da própria região. Por um lado, ter capacidade de reagir àquilo que é mais imediato para as pessoas no dia-a-dia, e aquilo que diz a respeito às pessoas no dia-a-dia. Nós estamos a passar esta crise económica também. Isso reflete-se muito nas nossas famílias, na forma como as pessoas conseguem viver. Sobretudo as famílias também com mais fragilidades, essas situações agudizam-se. Portanto, é isto. Por um lado, conseguir... Isso do ponto de vista económico e social, mas depois também do ponto de vista daquilo que é a vida das pessoas. Arranjar aquela rua, aquele passeio. Preocupo-me muito com as questões do pormenor do dia-a-dia das pessoas, resolver pequenas coisas em cada um dos lugares, em cada um dos sítios. Temos um território muito grande, mas pronto, esta visão de estar próximo das pessoas, isto tem que estar sempre presente, e eu responsabilizo-me também muito por isso, porque marca também, digamos, um estilo de governação de proximidade com as pessoas, com os assuntos de resolução fácil, os mecanismos, por exemplo, os jovens que querem construir uma casa em Abrantes, as questões do urbanismo, dos licenciamentos, facilitar a vida às pessoas. A Câmara não tem que ser entendida como uma estrutura para complicar a vida às pessoas, é ao contrário, temos que ser um facilitador da vida das pessoas, isto do ponto de vista mais personalizado, mais individualizado, do ponto de vista mais das pessoas. E depois o outro lado, que é olhar com atenção para aquilo que é o desenvolvimento do nosso concelho,
das nossas empresas, das dinâmicas económicas e depois olhar isto também de forma mais global para o Médio Tejo e para a região. É por isso que acredito muito numa nova região, nesta nova NUT, nesta nova... o Médio Tejo, o Alzira e o Oeste, e olhar para isto de forma mais global. E olhar depois para os mecanismos de financiamentos europeus, em particular, de forma atenta ao nosso desenvolvimento coletivo. Portanto, nós trabalhamos aqui sempre também duas formas, é o imediato e as questões mais da proximidade, mas ter capacidade de olhar para o futuro e de que forma é que nos posicionamos e de que forma é que articulamos nas diferentes estratégias, nos diferentes planos, de que forma é que conseguimos olhar para o futuro com olhos de ver e ter a capacidade de evoluir, de crescer e criar melhores condições para que as pessoas aqui possam viver e trabalhar e investir. Muito bem, Presidente. Entremos então em temas concretos, propriamente ditos, maternidade de Abrantes. Aqui já estou a ser um pouco redutor, porque é maternidade de toda uma região, do Médio Tejo, e não só. Já teve a oportunidade para se pronunciar sobre este assunto. Já saiu uma lista que muitos dizem ser definitiva. Já houve reações de presidentes desses municípios. O Ministro da Saúde já disse que nada está fechado. Abrantes, como é que fica no meio de tudo isto? Bom, sabe que essa foi, aliás, quando ouvi a criação de uma equipa que iria estudar o encerramento de algumas maternidades, é óbvio que fiquei logo atento e preocupado, porque, na verdade, a maternidade no Hospital de Abrantes, mas neste Hospital do Médio Tejo, que eu respeito muito, nós temos 3 unidades que, a partir de 2016, definiu estratégias de serviço em cada uma das unidades. É uma realidade. Poderíamos ter apenas um hospital, mas não temos. Essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é que temos 3 hospitais que fazem parte do Centro Hospitalar do Médio Tejo e eu respeito muito essas decisões e essa articulação. E eu e os presidentes de Câmara de Tomar e Torres Novas temos vindo a fazer, pelo menos nestes 3 anos em que sou Presidente, e antes também isso acontecia, ou começou a acontecer de forma mais efetiva a partir de determinada altura, temos tido uma articulação e um equilíbrio entre nós a favor do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que eu acho que é de valorizar. Depois, também, as próprias administrações do Centro Hospitalar, e particularmente esta administração do Centro Hospitalar, tem feito esse trabalho de valorização do Centro Hospitalar do Médio Tejo com estes 3 hospitais, criando as melhores condições em cada uma das valências dos 3 hospitais para a robustez do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Abrantes tem a maternidade, como Torres Novas tem outros serviços e Tomar tem outros serviços, tem a maternidade. Em determinada altura, quando se desenvolveu ou se constituiu essa equipa de análise para o encerramento de algumas maternidades, é óbvio que ficámos preocupados. Não fui apenas eu, mas, digamos, os autarcas da região, e disse muito bem, não é apenas do Médio Tejo, porque, por exemplo, o município da Ponte Soro, que pertence ao Alentejo, mas o município do Gavião, que pertence à Beira Baixa, o Pinhal Interior, estou a falar de Proença Nova, etc., ficaram todos muito preocupados que esta região pudesse ficar, digamos, desprotegida de uma maternidade que tem um serviço extraordinário. Em primeiro lugar, tem profissionais de excelência a trabalhar nesta área. Obviamente tem escassez de médicos nesta especificidade, e queremos que o Ministério da Educação e a própria direção do Centro Hospitalar consiga mitigar e resolver estas situações, mas depois tem outros profissionais, estou a falar de enfermeiros, de técnicos na área da saúde, dos próprios auxiliares da ação médica, tem equipas que desenvolvem um trabalho extraordinário, onde há um cuidado personalizado sobre as pessoas, e perder esta maternidade em Abrantes, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, seria de facto representaria para a comunidade, para toda uma comunidade bem alargada, de uma grande fragilidade. Abrantes... Tem explicações a alguém ou não? Ou pediu certezas a alguém? Não tenho falado em diferentes fóruns sobre esta matéria. Percebemos que aqui Abrantes é a cidade mais central do país, e aqui num raio de ação, quase diria 100 km, é esta maternidade que faz este apoio a todas as mulheres grávidas e um apoio muito qualificado. Isso falará mais alto do que a questão do número de partos?
é isso que tenho que falar mais alto, porque eu tenho dito que é bom que se estude estatisticamente e matematicamente, se quiser, é bom que se estude e que se analise todas as diferentes situações, por forma de optimizar, de valorizar as diferentes estruturas. No entanto, as folhas de Excel em si próprias encerram alguma presença de sensibilidade para as questões reais, e esta região ficar desprotegida de uma maternidade seria, de forma muito franca, muito fragilizador. Abrantes não aparece, ou melhor, o Hospital de Abrantes e o Centro Hospitalar do Médio Tejo não aparece nessa lista, ainda bem, ficámos satisfeitos por isso. Não acreditamos que possa haver qualquer outro tipo de inversão, porque isso negaria todos os princípios da sensibilidade que temos de ter com as questões da saúde. Portanto, quando verificámos essa lista de maternidades a fechar, percebemos que estamos numa situação onde, de facto, esta sensibilidade e onde se reconhece um serviço de extrema importância para toda esta região. Está completamente descansado, por Sim, isso. estou completamente descansado, não tenho motivos para não estar. O que queremos fazer é continuar a valorizar os 3 hospitais, nas suas diferentes valências, para melhorar o serviço do Serviço Nacional de Saúde, e isso é uma questão elementar. Há coisas que também marcam a minha atuação. A defesa do Serviço Nacional de Saúde nunca poderá estar posta em causa. Isto não corresponde a dizer que sou completamente contra o investimento privado na área da saúde, não é disso que se trata. Estou a dizer é que o Serviço Nacional de Saúde tem que ter uma resposta às nossas populações, e tem que ser um serviço realmente com competência bastante para servir com qualidade as nossas pessoas. E é isso que continuarei sempre a defender, ao exemplo daquilo que acontece com a educação. Defendo a escola pública a todo o tempo, também não sou contra nenhum colégio privado que se possa instalar no nosso concelho, pelo contrário, serão bem recebidos e essas valências serão estudadas. Agora, temos que ter um serviço de educação de excelência para todos os alunos, universal para todos. E foi isso que levou esta defesa do Serviço Nacional de Saúde, a defesa da escola pública para todos, que leva ao progresso do nosso país. Presidente, só mesmo para acabar aqui este tema da saúde, disse, e bem ainda há pouco, que há aqui uma convergência entre os presidentes da comunidade intermunicipal, nomeadamente aqui na questão de Tomar e Torres Novas, que formam este triângulo hospitalar. A verdade é que, mesmo em Tomar, a própria Presidente Anabela Freitas, até como utentes, comissões de utentes reclamam para cada uma das cidades, ou cada um dos hospitais, o regresso de uma urgência médico-cirúrgica. Como é que enquadra estes pedidos nesta convergência que diz existir? Repare que uma coisa é a legitimidade de cada um pedir mais e melhor, outra coisa é a realidade e os acordos também são estabelecidos. Quer dizer, os 3 hospitais decidiram a divisão de um conjunto de valências para cada uma das unidades e nesse sentido, Abrantes tem de facto as urgências médico-cirúrgicas. Por isso é que eu luto sistematicamente e há muito tempo pela requalificação das nossas urgências. Como sabe, nós neste momento existe uma intervenção de 1,8 milhões de euros nas consultas externas e na gastroenterologia que muda a funcionalidade do Hospital de Abrantes de forma muito significativa nessas áreas, mas nós precisamos urgentemente da requalificação das urgências para que possamos ter um serviço mais competente, mais capaz e criar as melhores condições para os profissionais que ali trabalham possam desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível. Obviamente não falamos exclusivamente das questões materiais e estruturais, depois há a questão dos recursos humanos que também queremos ver mais valorizados em diferentes domínios, sobretudo ter mais profissionais para as respostas e é isso que tem que acontecer neste momento. Por um lado, continuar a investir no Serviço Nacional de Saúde, nas infraestruturas e, simultaneamente, conseguirmos aumentar e criar melhores condições para os profissionais para que possam desenvolver o seu trabalho. Vamos deixar os objetivos para 2023, até para o situar mais para o final desta entrevista. Mudando agora de tema, outro tema que encerra aqui alguma preocupação que tem a ver com o estado do Rio Tejo. Pergunto-lhe se voltaremos a ver o Tejo tal como ele foi. Sabe que eu fui uma das pessoas que lancei, mas a comunidade intermunicipal agarrou este tema de levar o Tejo a património da humanidade. Percebemos que, do ponto de vista processual, são trabalhos extremamente complexos e difíceis e que não se fazem de um dia para o outro. Não abandonámos este processo de todo,
mas a intenção de levar o Tejo a Património da Humanidade era colocar em cima do Tejo uma maior robustez de interesse mundial. O Tejo foi, durante muitos anos, a A1 do país. O Tejo era navegável e todas as comunidades ribeirinhas nascem com esse propósito da sua presença. O Tejo foi uma autoestrada muito importante para o desenvolvimento da nossa região. Não é uma questão de saudosismo apenas, não é por estarmos a falar do passado e da importância do passado, mas o Tejo continua, e até pelo aquilo que o presente e o futuro nos apresenta, o Tejo deve ser acarinhado e cuidado de forma muito intencional, de forma muito presente. O Tejo é um património extraordinário do ponto de vista ambiental, mas também até do ponto de vista económico, aquilo ligado, obviamente, às questões do turismo, à capacidade de captar pessoas. E eu acho que o Tejo foi, digamos, não diria abandonado, porque as pessoas continuam sempre a ter uma relação com ele, mas do ponto de vista governamental, do ponto de vista das instâncias superiores, o Tejo foi-se fragilizando. E depois há um conjunto de questões económicas também ligadas ao Tejo que o levaram para um desfecho, embora tivéssemos melhorado muito nos últimos anos, mas e isto é muito objetivo, não é? As questões ambientais relacionadas com o Rio Tejo, há 7 ou 8 anos atrás, a água era preta, literalmente preta. E houve um trabalho, de facto, do Ministério do Ambiente, e seja dita a verdade, e de outras instâncias, naturalmente, mas conduzidas pelo Ministério do Ambiente, de despoluir o Rio Tejo. Estou a falar desde Vila Velha de Ródão até à sua foz, muito efetivo. Houve aqui um trabalho muito efetivo. Eu acho que também todos os municípios têm valorizado as suas hectares, que no fundo acabam por despejar para o Tejo, despejar entre aspas para o Tejo as águas residuais, e que é preciso ter cuidado nesse tratamento para que haja aqui um processo de qualidade da água. E o que é verdade, nos últimos 7, 8 anos, até há um ano atrás, nós tínhamos análise da água do Tejo. Houve uma altura que nem era preciso fazer análise porque a água era preta. A partir de determinada altura que houve este processo de despoluição, a água tinha parâmetros, em termos analíticos, de uma monstruosidade, desculpe, pela agressividade com que a água tinha. Nos últimos 2 anos tem havido uma melhoria muito significativa da qualidade, basta-se olhar para o Rio Tejo, e a água tem uma qualidade visual, e as análises não correspondem nada àquilo que foi, e as análises da água hoje são muito melhores. Há muito trabalho ainda para fazer, mas depois há todo um trabalho de valorização do Rio Tejo, de projetos de dinamização, ao exemplo do que Abrantes fez. Fizemos uma parte, mas queremos continuar a ter mais infraestruturas e mais estruturas capazes de devolver verdadeiramente o Tejo às nossas comunidades. Eu acho que é uma mais-valia, digamos, uma estrutura que está aqui natural, que está aqui, digamos, às nossas mãos e que devemos valorizar, potenciar. Eu acho que há muito trabalho para fazer com o Tejo. Mas, Presidente, o passado que falava, essa ligação com o Tejo, esse passado ainda faz presente? Ou seja, ainda há pessoas a viverem exclusivamente do Tejo aqui no Concelho de Abrantes? Ou não? Nas mesmas vertentes económicas, não, as mesmas atividades profissionais, não é? Porque levava-se cortiça e ia-se pescar o sal, quer dizer, para esse efeito não, mas existe um conjunto de atividades económicas, hoje, atividades destes novos tempos, sobretudo do turismo, com potencial enorme, que eu acho que tem que ser valorizado. A atividade económica, o turismo tem uma presença muito forte naquilo que é o dinamismo económico das nossas regiões e do país. É bom ter presente que mesmo a semana passada o turismo do centro foi eleito venceu a região de promoção turística da nossa região, e eu acho que o turismo tem um papel importante hoje naquilo que é a vida económica das nossas regiões, das nossas cidades, dos nossos concelhos. Eu acho que o Tejo tem um potencial imenso para se valorizar.
olhamos com muita atenção para o Tejo, olhamos com muita atenção para programas de valorização das margens do rio, de equipamentos para o rio, capazes de atrair as pessoas para diferentes eventos desportivos, culturais, sociais, e olhamos com muita atenção para essa possibilidade de valorização do Rio Tejo enquanto património de todos nós. É uma questão de respeito pelo passado, é verdade, mas é uma questão, sobretudo, de olhar para o futuro e olhar para o Rio Tejo como um potencial capitalizador de animação turística, de animação económica das nossas regiões, e desse ponto de vista temos que olhar para ele com muita atenção. Eu julgo, foi feito algum trabalho, repare, na cidade em Abrantes, em concreto, o rio divide o concelho ao meio, o Rio Tejo, e de certa forma divide também aqui esta zona urbana da cidade, parte do Rossio ao sul do Tejo e a parte da cidade de Abrantes. O rio teve durante muitos anos, mesmo antes destes anos do rio muito poluído, o rio teve muito afastado das pessoas. O rio, as margens do rio eram autênticas lixeiras, literalmente. Via-se frigoríficos e sofás velhos e entulhos, etc. E esta requalificação do rio devolveu o rio ao concelho, particularmente aqui à cidade. Esta requalificação do Polis, do Aquapolis Sul e Norte, devolveu as pessoas, algumas também já se esqueceram do tempo em que as margens do rio, quer a sul, quer a norte, eram autênticas lixeiras. Houve muito trabalho que foi feito. Depois disto, houve aqui vários anos, depois desta requalificação, não se esqueça que nós tivemos uma praia certificada pelo Ministério do Ambiente com água impecável. E, em determinado momento, tivemos que interromper essa funcionalidade da praia fluvial porque tínhamos análises estrondosas do ponto de vista dos parâmetros analíticos e tivemos que encerrar a praia fluvial. E queremos a todo o tempo devolver essa praia às pessoas, porque, no fundo, temos aquele espaço todo ali e não convidamos as pessoas para se banhar no rio, precisamente pela qualidade da água. Não depende da Câmara, como eu... Claro, depende da qualidade da água. Essa gestão, por assim dizer, tem sido bem feita no seu entender? O que é que aqui falta? Não, eu julgo que houve, era isso que lhe estava a tentar dizer, houve durante muito tempo um desinvestimento do poder central, mas depois também houve algum desinvestimento das indústrias, das próprias estações de tratamento, houve um descuidar. E o rio está poluído não é por qualquer razão. Vem de Espanha já com algum grau de poluição, mas depois em Portugal também sofreu vários graves atentados à sua naturalidade, não é? À forma da qualidade da água. E é esses cuidados que estamos agora a ter todos. Não quero culpar ninguém a montante, também a jusante ninguém culpar Abrantes. Em Abrantes fazemos tudo o que podemos e o que está ao nosso alcance para criar as melhores condições nas hectares e nas nossas indústrias para que não haja poluição do Rio Tejo. É isso que todos nós esperamos, para que no futuro próximo possamos ter a praia possível para os banhistas poderem utilizar, para as crianças, para os mais idosos poderem utilizar. O Tejo é um recurso natural de excelência. É o maior rio de Portugal. É um rio internacional. Eu acho que Portugal e Espanha, logo a começar aí, tem que haver entendimento da própria racionalidade da água. Os caudais, sobretudo os caudais, têm que estar mais regulados. Não pode haver um dia em que haja muita água e depois no outro dia, ou durante muitos dias, não há água nenhuma. Tem que haver regulação dos caudais e a qualidade da água tem que ser monitorizada a todo o tempo a favor do nosso futuro. Mas isto, o que se passa aqui, passa-se com as questões ambientais que temos que a todo o tempo ir tomando conta e pôr na nossa agenda como elementos centrais daquilo que são as estratégias do futuro. Muito bem. Sr. Presidente, outro dossiê tem a ver com a central do Pego, o impacto social que aquela estrutura e que toda a envolvência, toda a forma como o processo foi gerido, o impacto social que causou em Abrantes, hoje por hoje já está minimizado o mais possível? Ligou o Tejo à central do Pego, não tem uma ligação direta, mas tem
do ponto de vista conceptual, tem uma ideia também muito presente. Do ponto de vista, quando foi colocada a questão repare que a central, quando foi construída há 30 anos atrás, tinha 30 anos de elaboração. Portanto, muita gente sabia que em 2021 a central encerraria a parte de produção ao carvão. E digamos que o que teve sempre na base deste encerramento da central a carvão foi, de facto, as questões ambientais. Ninguém sabia que íamos ter uma guerra em 2021 na Europa. Se fosse hoje, a decisão era diferente. Porventura teria o encerramento, mas o encerramento era uma coisa inevitável, porque o que teve na gênese do encerramento da central a carvão, desta e das outras centrais e da de Sines, a carvão em Portugal, tem a ver com as questões ambientais e do planeta. Alguém tem que começar a encerrar centrais a carvão. Alguém tem que começar a colocar as questões ambientais em primeiro lugar. Agora, é evidente que estas coisas têm que ser feitas de forma a acautelar, mas depois os cidadãos, as indústrias, a economia. O que é verdade é que quando a questão da central foi colocada, sabendo que havia estes 30 anos de produção de energia a partir do carvão. Portanto, do ponto de vista ambiental, e foi sempre isso que teve na base de alguma... de permitir, entre aspas, do aceitar como algo de bom para o planeta, para as novas gerações, para o futuro do planeta, o encerramento da central. Portanto, houve esse princípio de base, a questão ambiental, a importância do ambiente e claro está, da descarbonização. Portanto, esse foi o princípio, foi isso, de certa forma, nos agarrou, nos condicionou a que aceitássemos isto, atendendo ao nosso futuro, ao futuro do planeta. Encerraram estas também com o princípio de outras irem encerrando ao longo do tempo, e têm que encerrar isso e outros processos, digamos, de poluição extremamente graves para as cidades, para o planeta. Portanto, ok. Quando foi colocada a questão, é evidente que isso traria um impacto enorme para o Concelho de Abrantes, para a região, e que era preciso criar condições para mitigar o impacto do encerramento do carvão do ponto de vista daquilo que é a atividade profissional e a economia local. Logo em simultâneo, é-nos garantido, pela parte da Comunidade Europeia, de um fundo de transição justa para Abrantes, Sines e Matosinhos, para a refinaria em Matosinhos. E foi também esse pacote financeiro para mitigar o encerramento, logo passaria também por formação e criar condições para pagar os salários até ao final do ano de 2022 a todos os trabalhadores que ficaram desempregados. Portanto, também houve vários mecanismos, houve várias ações governamentais tendentes a mitigar, a minimizar o efeito sobre os trabalhadores. E foi isso que fomos acompanhando. Tive variedíssimas reuniões com vários ministros, secretários de Estado a acompanhar estes processos, sem fazer muito ruído. Fiz várias conversas, e continuo a fazer conversas com pessoas que representam os trabalhadores de uma forma global, geral, e é isso que tenho vindo a fazer. Ajudar a criar condições para que, de facto, existam ações em concreto para, digamos, minimizar os efeitos sobre estas pessoas. Estamos a acompanhar. Entretanto, estamos expectantes relativamente ao Fundo de Transição Justa, porque, como sabe, aqui o Médio Tejo apresentou candidaturas na ordem dos 140 milhões de euros, sendo que Abrantes apresenta candidaturas de 4 empresas na ordem dos 50 milhões de euros e criam cerca de 250 postos de trabalho. Portanto, e tenho acompanhado este processo. Entretanto, há um concurso público, que não tem nada a ver com o Fundo de Transição Justa, para o ponto de injeção, e ganha uma empresa com um projeto de 600 milhões de euros de investimento em Abrantes, que uma das coisas que tem no seu caderno de encargos é agarrar, fixar cerca de 75 trabalhadores, dos 120 que saíram. Mas estamos a acompanhar, estamos a todo o tempo a ter várias reuniões, quer com a empresa que ganhou este concurso do ponto de injeção, sendo que o ponto de injeção
esta empresa que ganhou este ponto de injeção só está a ocupar metade, sensivelmente metade do ponto de injeção, sendo que metade ainda está disponível e queremos que o Governo rapidamente encontrar as estratégias para o resto do ponto de injeção, porque no fundo temos ali um património imenso, temos ali condições para que haja mais projetos para alavancar de facto a economia local e regional, e estamos atentos a todos estes processos. Encerrou a central por questões ambientais, temos que resolver o problema de as perdas que existiram, não é? As fragilidades que isto trouxe. Estamos a acompanhar através do Fundo de Transição Justa, vamos acompanhar através do PRR, em todos os mecanismos possíveis e imaginários europeus e outros, e nacionais, estamos a acompanhar todos estes processos, estamos de perto a acompanhar também os trabalhadores que ficaram sem o seu emprego à custa do encerramento da central a carvão. Já agora, falam desse acompanhamento. Há aqui, pergunto-lhe eu, se há aqui agora mais alguma urgência, tendo em consideração que esses salários estamos a chegar ao final de 2022 e depois ficam-se... Estamos atentos àquilo que são propostas de continuidade, de proteger determinadas pessoas. Sabemos que há várias pessoas que preferiam estar no centro de emprego, que não quiseram inclusivamente fazer formação, sabemos de outras pessoas que já estão a trabalhar noutras empresas, e é esse acompanhar a todo o tempo. Estamos a acompanhar a implantação do projeto da Endesa que ganhou para o ponto de injeção, que vai no fundo fixar 75 pessoas de acordo com o caderno de encargos. Portanto, estamos a acompanhar todos esses processos. Para quê? Para que daqui a uns tempos todas as pessoas que saíram, digamos, fragilizadas deste encerramento da central a carvão, possam estar recolocadas ou a trabalhar em diferentes áreas, e é isso, e vamos estar atentos, estamos com o Centro de Emprego e com o próprio Governo a acompanhar todos esses processos. Não, estamos não diria, sabe que uma das questões que esteve sempre na minha cabeça, este propósito foi, o que era desejável era encerrávamos a central, mas já tínhamos de ter outros projetos a andar. Este hiato de tempo é onde nos encontramos ainda, provocou de facto aqui, agudizou, aumentou as feridas, e foi sempre aquilo que eu disse. Eu entendia que poderíamos ter lançado concursos, lançado procedimentos, etc., tendo em vista o encerramento da central, mas só devíamos encerrar a central quando tivéssemos todos os outros projetos na área da produção de energia verde a funcionar. Isto, claro, foi este hiato de tempo que criou aqui mais dificuldades. Não o conseguimos fazer, o Governo decidiu desta forma, não há volta a dar. O que é verdade é que a central a carvão já encerrou, vai fazer agora um ano, e, entretanto, estamos a acompanhar e queremos é que os projetos, o Fundo de Transição Justa, por exemplo, os avisos saiam, os avisos já saíram, as candidaturas já, queremos é que haja celeridade nestas respostas depois da CCDR, do Centro, do próprio Governo, que haja respostas rápidas e que possa haver implementação verdadeira destes novos projetos de futuro e que isto aconteça o mais rápido possível. Estamos a acompanhar a todo o tempo, são coisas que não dependem depois de nós queremos ser facilitadores, queremos criar todas as condições para que os projetos se possam implementar o mais rápido possível. Muito bem, Presidente, no que diz respeito a este ano de 2022, permita-me aqui recorrer ao orçamento que estava projetado para este ano e que tem estado então a ser colocado em prática. Já aqui falou da guerra, destas questões relacionadas com a guerra, pergunto-lhe então o seguinte, aquilo que estava projetado para 2022 dentro do orçamento, tem estado a ser cumprido segundo esses desígnios, ou estas dificuldades inerentes à guerra também têm já mexido aqui com aquilo que estava perspectivado para Abrantes? Bom, nós temos cumprido, nós temos um plano de ação que resulta também daquilo que propusemos aos abrantinos na nossa candidatura. Aquilo que é o nosso programa de ação está de acordo, espelha aquilo que apresentámos ao Conselho, aos cidadãos, aos municípios de Abrantes, para estes 4 anos. Mas, aquilo que apresentámos aos abrantinos tem uma linguagem de uma década. Nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo e em todo lado, e temos essa coisa bem presente. É impossível fazer tudo em todo lado ao mesmo tempo, e depois com questões colaterais, com pandemias, com guerras, etc., digamos, são depois situações que ajudam a que tenhamos mais dificuldade na implementação
de determinadas ações. Não diria que não houve uma ação, esta guerra, os efeitos da guerra, digamos, o final da pandemia não deixa no orçamento de 2022 grande argumentação de fragilidades na execução, mas apresenta para 2023, já em 2022 se evidenciou muito isso. Só para lhe dar conta, por exemplo, nos serviços municipalizados, nós pagávamos em média atenção na ETA da Cabeça Gorda, que é, digamos, o coração dos serviços municipalizados, onde captamos água, onde tratamos e onde saem as grandes estruturas de abastecimento a todo o concelho, ou a grande parte do concelho. Nós pagávamos aí e nas estações elevatórias, porque é preciso bombar a água para determinados sítios, nós pagávamos, grosso modo, cerca de 430 mil euros de energia em média tensão. E neste momento temos uma despesa de 1.600.000. Subiu a energia em média tensão 400%. E o que está a acontecer em Abrantes está a acontecer em todo o país e em todas as estruturas públicas e nas empresas. O ano 2023, se não houver alteração destes valores da energia e depois, consequentemente, de tudo, nós vamos ter problemas, e estamos neste momento a finalizar e, digamos, numa fase final já da construção do próximo orçamento, e obviamente que temos rúbricas, particularmente na energia, com valores enormes. Se mantemos mais ou menos o mesmo nível de receita, mesmo recebendo mais alguma coisa do Governo Central, mas o que recebemos mais do Governo Central é incapaz de responder aos aumentos só da energia, em média tensão. É evidente que há coisas no próprio plano para 10 anos que vão ter que travar, vão ter que, digamos, afrouxar, e isso é aquilo. O ano 2022 está praticamente a chegar ao fim e executámos o que estava previsto, há um aumento significativo, os preços dos materiais, os preços dos combustíveis, tudo subiu de forma coisa, e isso perturba aquilo que é o orçamento de 2022. Mas a nossa grande preocupação neste momento é, de facto, o ano de 2023. Ou a alteração, com níveis de inflação nesta ordem, o aumento dos preços dos combustíveis, dos materiais, tudo subiu de forma muito acentuada, mas sobretudo os valores da energia em média tensão, porque a iluminação pública e a iluminação das nossas casas, se quiser, não subiu, sobe, mas não sobe assim tanto. Mas há um conjunto de infraestruturas, sobretudo em média tensão, que sobe de forma brutal, com valores impensáveis, e estamos muito preocupados, obviamente, com o orçamento de 2023 e a sua execução, naturalmente. Antes de 2023, 2022, o que é que aqui destaca em termos de obras? Quer aquelas mais visíveis, quer esse trabalho invisível, o que é que destaca? Bom, eu acho que, como sabe, Abrantes tem tido, ao longo dos anos, uma relação com os relatórios de contas muito feliz, não é? Em 2021 fomos o segundo município do país, da nossa dimensão. Dizer-lhe o quê? Tenho dificuldade em conseguirmos chegar ao fim do ano 2022 e apresentar resultados tão satisfatórios como já tivemos noutros anos, mas o que vai acontecer com Abrantes vai acontecer também seguramente com todos os outros municípios. De facto, há aqui despesas que não estavam previstas e que aumentam substancialmente a nossa despesa corrente com a eletricidade, com os combustíveis, etc. Nós temos feito um trabalho que é, digamos, é também um bocadinho do ADN do município de Abrantes. Temos feito um trabalho sempre muito equilibrado. Gastamos em função daquilo que temos. Não podemos gastar mais do que aquilo que temos, pondo em causa a sustentabilidade de todo o município e toda a sua funcionalidade. Não se esqueça que em períodos de pandemias, por exemplo, que ninguém estava preparado para isso, nós financeiramente soubemos responder sem criar uma destruturação económica, administrativa, financeira no município. Soubemos e respondemos a tudo aquilo que foi necessário para ajudar a nossa comunidade a levar por vencida essa batalha. Neste momento é aquilo
que estamos a continuar a fazer, pautamos o nosso trabalho com muita correção para não fazer aquilo que não se deve, não se pode fazer, e para ter sempre as contas equilibradas e para ter sempre capacidade de reagir em qualquer momento às necessidades da nossa comunidade, e é isso que vamos fazer. E quando falo das necessidades da nossa comunidade, falo das pessoas em singular, de forma pessoal, mas também falo das empresas e das diferentes instituições. Nós estamos, olho, com as transferências de competências, com as escolas, com as transferências de competências na área da saúde, com os centros de saúde, nós não podemos colocar em risco de ter que fechar um centro de saúde porque a água não está paga, ou a luz não está paga, ou um fornecedor não... Percebe? Nós temos que ter aqui uma exigência sempre muito presente na forma como gerimos este dinheiro público. Como sabe, eu não sei se tem essa percepção, mas Abrantes, em 2022, teve um orçamento de cerca de 40 milhões de euros. E em 2023 vai aumentar, não muito, porque as receitas também não são muitas, mas o efeito do aumento para 2023 tem a ver também com as transferências, competências na área da saúde, da área da educação. A área social, só vamos aceitar as competências a partir de janeiro de 2023 e depois, digamos, terá já algum reflexo em 2023, mas em 2024 é que há a afirmação também dessas mesmas rúbricas. Mas é isso, aquilo que não é visível, porque o que é visível, de facto, foi o trabalho que fizemos de reabilitação das nossas escolas. Ouça, finalizámos o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte. Há muitas coisas que, de facto, são visíveis. Fazer um novo centro escolar, a escola de Alvega, mas temos cabimentado a intervenção do Cineteatro São Pedro, temos cabimentado a intervenção na escola do Tramagal. E é isto, e as coisas estão sempre, e sobretudo na área da educação e na área da saúde, estão sempre... Há sempre necessidade de fazer mais um investimento, mais aqui, melhorar aquilo, corrigir outra coisa qualquer, muitas vezes arranjar até coisas que vão ficando, digamos, disfuncionais. Portanto, é isto, é uma luta permanente em fazer as melhores opções, respondendo àquilo que é mais urgente, mantendo um equilíbrio financeiro que se torna importante a todo o tempo. Muito bem, mesmo para nesta reta final, mesmo para terminar então 2023, e aqui perguntava-lhe sobre aquilo que de mais saliente está projetado, a outra questão é se efetivamente haverá a necessidade de deixar algum projeto, passa a expressão, na gaveta, não só perante aquilo que disse, relacionado com os aumentos da energia, mas também aqui com as atualizações salariais que a Câmara vai ter que fazer face. Certo, vamos ter que fazer, já fizemos, temos vindo a acompanhar no ano de 2022 também aquilo que foi o aumento do salário mínimo e a reposição das carreiras de muitos dos nossos trabalhadores. Nós temos temos um programa definido para uma década, temos um programa muito específico para este mandato destes 4 anos. Nós também aqui, eu sei que às vezes o cidadão, a minha mãe, não percebe e nem quer saber muito disto, mas sabe que nós também, às vezes as obras avançam porque temos uma janela de oportunidade de um quadro de apoio comunitário, não é? Nós, neste momento, estamos a ficar muito reféns do PRR e do Portugal 2030. Como sabe, nós, até no âmbito da comunidade intermunicipal, estamos a definir aquilo que vai ser o bolo para cada um dos municípios no âmbito do Portugal 2030. E também tudo depende, os projetos arrancam em função dessa janela, desses avisos, desses programas, desses contratos poderem avançar ou não. Nós temos um conjunto imenso de intervenções a fazer, desde logo o multiusos, mas falo da requalificação toda em frente ao hospital, mas temos um conjunto de outras intervenções relevantes e importantes para o Conselho, mas todas estas oportunidades, todos estes investimentos também avançam em função das janelas de oportunidade que os quadros de apoio nos vão disponibilizar. Nós queremos muito investir nas comunidades de energia, estamos a trabalhar de forma muito atenta e cuidadosa nesse aspecto, para valorizar as nossas zonas industriais e outras, para conseguir, tendo energia mais barata e em quantidade, captar novas empresas. Queremos muito continuar a fazer este trabalho de valorização do nosso Parque de Ciência e Tecnologia
E, por exemplo, uma coisa que nós sentimos muito importante, e lá está, também avança em função daquilo que formos conseguindo em termos de compromissos com as diferentes áreas governativas, a instalação da nova Escola Superior de Tecnologia. Nós estamos muito atentos às empresas, às zonas industriais, parques de ciência e tecnologia, ensino superior, massa crítica, cinzenta. Ouça, isto é muito complexo, mas estamos aí muito atentos a esta área, porque entendemos que é uma área cirúrgica de desenvolvimento. Estamos muito atentos ao próprio processo de reorganização de todo o território e, como é óbvio, queremos continuar a investir naquilo que são os serviços públicos, naquilo que são as estruturas públicas, quer na área da saúde. Por exemplo, uma das coisas onde queremos investir, e estamos à procura, aliás, já estamos de volta do próprio projeto, é criar uma nova unidade de saúde familiar a norte do concelho. Nós entendemos que estas questões dos médicos de família é um aspecto determinante também, olha, na fixação de pessoas, porque as pessoas também se fixam em sítios onde sabem que têm serviços públicos competentes e capazes de responder às suas necessidades. E nós estamos também a trabalhar nessa questão de uma nova unidade de saúde familiar. Temos duas unidades de saúde familiar, uma a sul de Beiratejo, depois que articula com diferentes centros de saúde, com o Tramagal, com a Imposta, e depois temos a unidade de saúde familiar Dom Francisco de Almeida aqui. Estas unidades de saúde familiar representam uma grande competitividade e uma grande capacidade de atrair médicos, novos médicos, para trabalhar em equipa. E queremos, a norte do concelho, também depois jogando com os vários polos moriscas, com redemoinhos, queremos criar uma nova unidade de saúde familiar com dinâmica bastante para proteger as nossas pessoas. E neste caso, a zona de Alfaredo, e queremos ter aí maior capacidade de abrangência. Ouça, e o que fazemos na área da saúde, fazemos em todas as outras áreas. Somos um concelho muito grande, temos 714 km², repito sempre que somos do tamanho da Ilha da Madeira, com muita dispersão e diversidade, e temos de estar atentos a todos os lugares. A todos os lugares. Só para lhe dar um exemplo, nós vamos entrar agora no início do ano, final do ano, início do ano, com a questão da gestão dos biorresíduos. Isto é importantíssimo para diminuirmos também a fatura das toneladas de lixo que vão para a aterro, mas também é uma questão ambiental. Vamos começar a título piloto por algumas zonas, as zonas que têm mais população, mas queremos fazer isto em todo o concelho e não podemos deixar ninguém para trás. Este também é um dos nossos compromissos. Nós temos que olhar para o território como um todo e olhar para cada um no seu momento, no seu tempo e respeitar todos. E é isso que vamos continuar a fazer, mas temos aqui muito trabalho para fazer. Presidente, mesmo últimos instantes deste especial de informação, algo que queira acrescentar, agora não condiciono com qualquer questão, não, algo que tenha ficado por dizer? É uma questão de confiança, aquilo que foi um ano não, começando aqui no início, pela conversa do início, foram 2 anos no mandato passado que atravessámos uma pandemia, não é desculpa para tudo, mas foi muito difícil, mesmo muito difícil, perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos dinâmicas económicas, etc. Foi difícil para o país, para a Europa, para o mundo. Nós não ficámos ausentes disso. Depois, quando estávamos a sair desta situação de pandemia, voltámos, passa-se esta situação da guerra na Ucrânia, uma guerra impensável para a Europa, que traz constrangimentos enormes. Saibamos nós todos em conjunto, e lá está com tolerância e com confiança, conseguir ultrapassar em comunidade. Abrantes caracteriza por ser uma comunidade onde o que nos caracteriza de facto é esta união. Não temos de estar todos de acordo nos mesmos momentos e na mesma altura. Temos de estar juntos e ter a sensibilidade de perceber que vamos passar aqui momentos, estamos a passar momentos mais difíceis. Melhores tempos virão, saibamos ultrapassar agora com dificuldade e com sensibilidade estes períodos mais difíceis, para depois ter um futuro melhor para as próximas gerações, para os nossos jovens, e ter uma cidade e um concelho competitivo, capaz de atrair pessoas, capaz de ter pessoas que gostam de viver em Abrantes, que gostam daqui trabalhar e gostam daqui investir. É isto, trabalhamos todos os dias nesse sentido e não abdicamos disso, de perseguir aquilo que nos propusemos fazer. E seguramente, lá está, aquilo que peço também é confiança e que deem tempo para podermos ter aqui momentos melhores, capazes de ativar dinâmicas mais felizes para todos, e é isso que procuramos fazer todo o tempo.
Obrigado, Presidente, Obrigado por nos também. receber, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado também. Obrigado. E assim finalizamos mais esta edição de Especial Informação, hoje dedicada ao Concelho de Abrantes. Estivemos aqui na presença do Presidente Manuel Jorge Valamatos, que nos fez aqui uma abordagem à atualidade do território abrantino. Iremos voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.